Olá, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. A gente vai esperar mais um segundinho para dar início, esperar todos ou parte do pessoal entrar e a gente já vai começar. Bom, vamos dar início, Liz, então? Já deu, passou um minutinho. Então, pessoal, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lidiane, eu sou hosters do Hub Conexa e hoje eu estou tendo o prazer de acompanhar a Lisandra em mais uma live da Conexa Community. Vou falar rapidamente aqui do Conexa. Somos um hub de inovação do agronegócio do Grupo Ciagre e temos o propósito de conectar as transformações do campo. Os projetos desenvolvidos no Conexa carregam muito do nosso jeito de ser, que é o nosso DNA. A gente abraça as incertezas, vivenciamos que é o co-criar, o conhecer, o compartilhar. Temos paixões por ideias e vontade de fazer acontecer. Hoje temos 5 startups que estão incubadas e aceleradas no Hub. Bom, e a Conexa Community vem desse DNA que tem um propósito de conhecer, de conectar profissionais de diversas áreas a partir da agenda de eventos online e, quando for possível, presenciais do Hub. Além de ser uma oportunidade para os profissionais identificarem de que forma podem contribuir com as mais diversas competências ligadas ao Hub, como inovação, desenvolvimento, marketing, empreendedorismo, dentre outras, tá? Já deixo o convite para vocês estarem conhecendo e participando da nossa comunidade, que fica na plataforma do Meetup. Participar e compartilhar também, para que todos fiquem por dentro dos eventos que estão sendo realizados e acompanhar a nossa jornada também. Bom, vou deixar o link no chat para que vocês possam conhecer e se conectar com a gente lá, tá? Bom, hoje o nosso bate-papo é com a Lisandra. A gente vai falar dos 3 pilares da Lean Startup na prática e como este método pode ajudar a transformar a maneira de pensar no desenvolvimento de novos negócios e produtos. Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas através do nosso chat, deixe seu nome, cidade e instituições que vocês representam para que a gente possa interagir, tá? Bom, Liz, o palco é seu. Muito obrigada, Lid. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, reforçando aí o que a Lid disse. Meu nome é Lisandra Ottman, eu sou Innovation Partner no Hub Conexa, tá? Eu atuo com a atração de oportunidades para o Hub, com processos de inovação, com métodos de inovação, e principalmente com projetos de inovação, que é a área aí que eu já tenho um certo tempo de estrada e que me permitiu vivenciar e poder aí também colaborar com a construção de novos produtos, né, e novos negócios. Bom, antes de a gente falar sobre a Lean Startup, é importante que a gente entenda o conceito de Lean. A palavra Lean, né, que em português quer dizer enxuto, né, esse conceito, ele já é bastante conhecido na gestão e nas indústrias tradicionais. Ele veio do Lean Manufacturing, tá? Que foi uma abordagem que surgiu nos anos 50 lá no Japão, né, na indústria automobilística, que a gente está acostumado a ver nas histórias aí, no livro de história, né, chamado de Toyotismo, tá? Então, essa abordagem do Lean, ela envolve a identificação e eliminação de desperdício de tempo e de recurso. E o meio de a gente atingir esse objetivo é através de uma organização enxuta, com processos eficientes
mas sem nunca perder, né, o foco da qualidade. Então, quando a gente está falando de linha, a gente está falando disso, a gente está falando de evitar qualquer tipo de desperdício, tá, de tempo, de recurso, mas sempre tendo foco na qualidade, sempre tentar entregar, né, o que se espera com uma qualidade superior, sempre com uma qualidade superior. Bom, já o termo Lean Startup, ele foi criado pelo americano Eric Rice. O Eric, ele passou vários anos estudando e juntando ideias de marketing, tecnologia e gestão para poder criar um método, né, uma metodologia que aplicasse a qualquer organização, qualquer tipo de negócio, tá? E que colocasse também em xeque aí, a Lean Startup, ela veio também para colocar em xeque a tradicional criação de um negócio. Porque quando a gente fala na criação de um negócio tradicional, principalmente o pessoal aí da administração, né, que conhece bastante, é um planejamento que é extremamente detalhista, onde a gente cria um plano de negócio que contém todas as principais etapas, né, para a criação de um negócio clássico aí, e a gente acaba incluindo já projeção de receita, lucro, e até o fluxo de caixa para os próximos 5 anos. Para que a gente, para quem já teve um contato com esse tipo de documento, com esse plano de negócio, sabe que é realmente um documento muito extenso, tá? E é um documento que os empreendedores utilizam para poder captar, apresentar para os investidores e para poder captar recursos, montar a equipe para desenvolver um produto e só depois fazer o lançamento, né, desse produto já depois de todo pronto para o mercado. Bom, o grande problema, né, dessa criação tradicional, né, de um novo negócio, é que eles não incluem, que dificilmente se inclui, né, o papel mais importante, que é o papel, né, do cliente, entender o que realmente o cliente precisa, né? Quais são as necessidades dele, o que realmente é uma dor para ele, né? Então, a gente não escutar, a gente não entender qual que é a real necessidade é um dos motivos aí pelo fracasso de tantas empresas e até startups, né, que estão iniciando aí. E, bom, a metodologia Lean, do Lean Startup, ela vem justamente para colocar em xeque isso, né, e defender que a experimentação e a opinião do cliente que são importantes. Então, a gente precisa levar isso em consideração para a definição de um produto, não ficar mais só no achismo, né, ou do entendimento que a gente tem dentro da organização. Então, e no Lean Startup a gente tem essa prática de implementar uma cultura de aprendizado contínuo, né, aprendizado constante, e evitar desperdícios aí de recurso e de tempo, obtendo sempre cada vez mais qualidade nos produtos e nos serviços. Bom, em 2011, o Eric, ele lançou esse livro, né, que já é bastante conhecido, né, o The Lean Startup, que é Startup Enxuta, né, onde ele uniu aí, né, como eu disse, os conceitos de tecnologia, de gestão e de marketing para realmente criar uma metodologia que fosse universal e que pudesse ser aplicada a qualquer tipo de empresa, de negócio, independente do estágio dela. E ela acabou se tornando uma ferramenta, uma grande ferramenta aí para melhorar os resultados. Bom, e para quem que se destina o Lean Startup? Então, é para quem quer começar um novo negócio, mas não sabe por onde começar, para quem já teve um negócio e quer alavancar esse negócio, para grandes empresas que querem criar condições para uma inovação enxuta, ou seja, para qualquer pessoa que quer se aventurar aí por essa área, né, de empreender, quer começar um novo negócio, ou se você já tem um tempo de negócio, né, e quer mudar a estratégia, quer alavancar o seu negócio.
Bom, e aqui a gente já entra, né, nos 3 principais pilares do Lean Startup, tá? Vou falar brevemente, rapidinho aqui, só pincelar sobre cada uma, daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, o primeiro pilar é o Customer Development, que é o desenvolvimento do cliente. Então, é importante a gente descobrir o que o seu cliente quer antes de desenvolver, né? Como eu disse, na maioria das empresas, elas pecam por não ouvir o cliente, né, por não ter esse entendimento. Então, antes de desenvolver qualquer coisa, ouça e entenda quais são as reais necessidades do seu cliente. Um outro pilar é o desenvolvimento ágil, tá? Hoje em dia tá bem alto a gente falar de metodologia, né, de desenvolvimento ágil, mas é importante que a gente utilize isso atrelado realmente, né, conectado aí com a realidade da startup. E o uso da tecnologia, né, sempre utiliza a tecnologia a seu favor para poder criar, né, desenvolver e escalar o seu produto. Bom, falando aqui vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre o Customer Development, tá? Esse conceito, ele não foi criado pelo Eric, tá? Ele é um conceito criado pelo Steve Blank, que uma curiosidade, inclusive, que o Steve foi professor do Eric, tá? E ele pode ser entendido como o processo, né, que tem o objetivo de testar e validar as hipóteses, né, que a gente tem sobre os clientes, sobre o mercado, sobre o produto. E que é algo que é bem importante da gente destacar aqui é que nenhuma hipótese é válida até ela ser testada. Então, tudo que a gente acha, que a gente acredita, né, dentro da nossa organização, ou até dentro de casa, para quem está começando, tem uma ideia que é começar isso, isso não é válido até a gente conseguir testar e ver se realmente tem um mercado para aquilo, né? Então, a ideia aqui é que a gente nunca comece pelo produto, tá? Mas sim com o cliente, entendendo ele. Então, o Customer Development é um processo interativo, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Tem quatro ciclos, tá? E que realmente ele busca ter esse entendimento aí, né, da realidade, do mercado, juntamente com quem vai utilizar a solução. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Customer Discovery, que é a primeira etapa. Bom, o Customer Discovery, ele testa as hipóteses de mercado e de entendimento dos problemas dos clientes. Ele checa se o produto proposto, ele realmente atende ao que o cliente espera, tá? De forma satisfatória. Então, aqui, a pergunta-chave que a gente precisa responder é se os clientes realmente precisam do seu produto. Nessa fase aqui onde a gente cria o MVP, tá? A gente vai falar um pouquinho mais ali na frente sobre o que é, né, esse MVP, como a gente pode construir tá? Mas a ideia aqui é a gente descobrir o problema, validar se aquilo realmente não é um problema e definir uma solução. E para isso, a gente geralmente utiliza algumas técnicas como do design thinking, tá? É bastante útil para a gente nessa jornada, nesse ciclo. O design thinking, para quem ainda não sabe, ele não é uma metodologia, tá? Porque metodologia a gente tem, né, uma receitinha, a gente tem um passo a passo de como a gente deve fazer, mas ele é uma abordagem que busca identificar problemas e definir soluções de forma colaborativa, de uma perspectiva totalmente ligada à empatia. Então, é você entender como seu cliente, ouvir como seu cliente, sentir realmente como seu cliente. E o desenvolvimento disso tudo, né, o centro disso, não é feito somente com o cliente, a gente tem uma interação
com todas as pessoas que estão envolvidas ali naquela solução. Então, desde da equipe ali, que pode ser equipe de desenvolvimento, né, de analistas de negócio, até o pessoal de vendas, enfim, são todas as pessoas que são inseridas naquele contexto para poder entender melhor, e a ideia é que a gente consiga ter uma visão, né, tenha visões diferentes, tenha perspectivas diferentes para a gente poder definir realmente a melhor solução. E uma das formas de a gente fazer essa validação, né, é por meio da prototipação, tá? Então, a gente consegue, por meio da prototipação, ter essa visão inicial do que seria, né, o meu produto, e a gente já consegue ter essa avaliação para saber se a gente está indo ou não para o caminho certo, né, e assim seguir com as próximas fases. Bom, Customer Validation. Esse ciclo, né, a gente precisa responder a seguinte pergunta, né, ele é feito para a gente responder a seguinte pergunta: os clientes realmente pagariam pelo seu produto? Então, é nessa fase que a gente valida o processo de vendas, tá, e de distribuição do produto. Então, é aqui que eu vou desenvolver um modelo de negócio replicável e escalável. Quando a gente fala de startup, né, o que a gente quer é desenvolver um produto, algo que seja totalmente replicável e escalável. Então, aqui é onde você realmente vai descobrir se o cliente ele vai abrir a carteira e vai, né, te dar o dinheiro, se ele vai realmente pagar por aquilo, tá? E aqui é importante, porque a gente vai conseguir entender se a gente precisa adquirir mais clientes, né, ter mais clientes, se a gente pode apenas manter o cliente que a gente tem, ou se a gente realmente precisa crescer a nossa base de clientes, tá? E aí a gente também faz todo o preparamento, toda a preparação para vendas, onde os vendedores aqui saem para vender. E também a gente trabalha o posicionamento da marca de acordo com o feedback, que o feedback que a gente vai ganhando dos clientes, tá? E a gente começa já a trabalhar também métricas para a gente poder validar isso, né, para a gente ter dados aí que sejam realmente mensuráveis, e a gente saber com assertividade qual que está sendo aquela aceitação, enfim, se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem o pivô. O pivô é uma ação, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas nada mais é do que você alterar a estratégia do seu produto, alterar o seu produto. Se você vê que aquilo não está indo bem, se não está tendo um bom retorno, é o momento de você mudar toda a estratégia do seu modelo de negócio, né, e começar a pensar em algo novo, né, em algo que tenha mercado. Bom, a próxima fase é o Customer Creation, tá? É a criação do cliente. Nesse ciclo, a gente é onde a gente realmente cria a demanda para poder escalar para as áreas de marketing de vendas. Então, é nessa etapa onde a gente tem o marketing launch, né, onde é feito o lançamento. E aí é que a gente precisa definir como que a gente vai escalar o negócio. Então, é nessa fase onde a gente geralmente entram os grandes investimentos, né? Então, eu já tenho um produto validado ali atrás, a gente já sabe que tem um mercado, agora eu preciso trabalhar para poder alavancar isso, né? Então, o Customer Creation é essa fase. Então, ela responde a pergunta aí, né? Como escalar as vendas no meu produto? Bom, e o último ciclo, que é o Company Building. Essa é a hora mais esperada, que é quando a startup, ela realmente, ela deixa de ser uma startup e ela passa já a ser uma organização, uma empresa, né, crescendo aí. Então, nessa fase, ela já não está mais em busca de um negócio, ela já tem um negócio, ela já conseguiu definir e validar isso, tá?
Então, esse é o momento em que ela realmente quer mudar o foco dela para a gestão, e otimização de processos, né? Então, crescer quanto organização. E esse ciclo, ele realmente finaliza a transição de uma organização que era focada no aprendizado para uma organização que passa a ter foco na execução, tá? Então, é aqui que as empresas têm um desafio de crescer e chegar, né, cada vez mais a um público maior. E finalmente, né, a solução, ela sai do modo de aprendizado e vai para o modo de execução. Bom, aqui a gente tem duas perspectivas diferentes, tá? A gente tem dois mindsets diferentes. Então, o Customer Development, ele tem essas duas fases principais, que é a primeira, que é a procura do negócio, e a segunda, que é o crescimento do negócio. Então, a procura do negócio, ela é uma fase totalmente iterativa, tá? Que ela é focada realmente no aprendizado, e é nessa fase que a startup ela precisa se manter ágil e ter realmente um custo muito baixo, porque ela não sabe ainda, né, se aquilo que ela tá, se aquilo se aquela ideia, se aquele produto, ele realmente foi validado, né, se ele vai ter um mercado nicho para isso. Isso é feito até ele encontrar o product market fit, que é o produto mais adequado, né, assim, um produto que tem realmente utilização, serventia, que curador de algum nicho, e não um nicho pequeno. Não adianta a gente também achar que criou uma solução que é totalmente inovadora, que vai atender a um pequeno nicho, né, se aquilo não vai me dar escalabilidade, se aquilo não vai me fazer crescer quanto empresa. Então, são variáveis que a gente precisa estar sempre observando, validando e medindo para a gente realmente ter o conhecimento disso, né. E aí, nessa fase da procura do negócio, é onde a gente utiliza o Canvas, tá, que é o que todo mundo aí, eu acredito que já tenha pelo menos ouvido falar, né, que é uma forma mais simples de você definir um negócio, né, de você visualizar um negócio. E aqui a gente faz várias iterações, validando, testando, aprendendo e corrigindo, né. Então, esse Canvas, ele acaba tendo muitas versões até a gente chegar na versão mais adequada, né, depois tendo aí a definição do modelo de negócio. E a segunda fase aqui, que é o crescimento do negócio, né, que é o Customer Creation e o Company Building, é onde o foco, ele passa realmente a ser de execução, né. Depois de a gente encontrar encontrar o Product Market Fit, e um modelo que realmente seja escalável de vendas, é a hora aí da empresa pisar no acelerador e ampliar os investimentos dela, né, e continuar crescendo. Bom, a grande vantagem, tá, do Customer Development é a saída do achismo para decisões baseadas em dados, tá? Então, muitos empreendedores se deixam levar, às vezes, por suposições, né, que elas não são comprovadas, a gente não testou, não validou isso. Então, isso, infelizmente, acaba sendo aí um fracasso, né, de muitas empresas. Então, a ideia do Customer Development é que o conhecimento, ele não pode ser adquirido de outra forma, a não ser pelos testes e a comprovação disso. Então, se você quer aumentar suas chances de prosperar no mercado, esse método aí é fundamental, vai te ajudar bastante nisso. E além disso, ele vai reduzir tempo, né, entre a ideia e a aceitação do mercado. Então, aí você vai acabar economizando, né, o tempo e recursos, principalmente, né, o financeiro aí,
para a gente saber se o produto ele vai realmente ter clientes suficientes no mercado. Bom, desenvolvimento ágil. A característica conceitual da metodologia do conceito ágil gira em torno de interações, tá? Interações que não necessariamente estão diretamente ligadas a uma entrega de valor para o cliente, mas são entregas, releases, né, que são realizadas ali a partir de uma definição inicial e que vão permitir você mensurar, você aprender com o que foi construído, tá? Então, a aplicação de metodologias ágeis como o Scrum e o Extreme Program, que é o que a gente conhece mais de XP, que é mais voltado, é um método mais utilizado para desenvolvimento de software, essas metodologias, elas contribuem significativamente para a redução do tempo de cada interação de desenvolvimento do projeto, e isso acaba aumentando a velocidade com que a gente aprende, né, e a gente acaba tendo aí o feedback real dos clientes, né, num tempo relativamente curto e ágil. Esse método, ele é desenvolvido em sincronia com o Customer Development, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E ele, diferentemente do ciclo de desenvolvimento inicial, a gente pressupõe que a gente já não sabe o que vai ser desenvolvido, né? Não sabe, a gente não tem a visão do todo de um projeto. Então, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai executando. E isso contribui para diminuir, né? Para eliminar o desperdício de recursos. E é esse processo aqui onde a gente utiliza para a construção dos MVPs, tá? Então, de forma muito mais ágil. Bom, aqui é a visão, né, desse sincronismo e dessa sinergia que tem entre esses dois processos, né, o Customer Development e aqui eu trouxe para vocês o Scrum, tá? Quando vocês forem pesquisar sobre Lean Startup, é comum vocês verem falar sobre o XP, o Extreme Program, mas eu resolvi trazer o Scrum aqui hoje, porque o Scrum, ele se adequa a qualquer tipo de negócio, tá? Não somente ao desenvolvimento de software, que é diferente do XP, tá? Então, aqui a gente tem hipóteses, a gente realiza experimentos, a gente tem alguns insights, e a gente vai construir isso para ver se isso realmente tem o valor, né, que a gente quer apresentar para o mercado. Então, quando a gente fala de Scrum, a gente tem algumas interações que geralmente vão de 1 a 4 semanas, tá? Ele é um processo bem fluido, onde a comunicação da equipe, ela é fundamental, tá? Então, durante esse processo, a equipe tem várias interações para ter um entendimento, né, e manter a comunicação realmente bem fluida sobre o que está acontecendo, e a gente consegue fazer uma validação rápida aí com o cliente. E a partir disso que foi construído, a gente tem dados com isso, a gente tem um feedback do cliente, que é uma das peças mais valiosas, né, e novos insights. E isso permite que a gente fique nessas iterações até que a gente tenha aí um Product Market Fit. Bom, o uso da tecnologia, tá? Independente de ser uma startup de base tecnológica, é fundamental que a gente utilize a tecnologia ao nosso favor, né? Então, existem vários softwares, várias plataformas, várias ferramentas gratuitas ou com custo muito baixo, que vão poder te ajudar aí no processo de criação, no processo de desenvolvimento, e com certeza, né, para alavancar o seu produto depois, o seu negócio, depois que o seu negócio já tenha sido concebido, né? Principalmente aí quando a gente fala para obter escalabilidade. Então, a gente tem aí o uso de frameworks, de redes sociais,
que geralmente tem baixo custo, né, e que contribui para esse desenvolvimento, né, ágil da startup. Então, a gente tem alguns frameworks aí, como a gente tem o WordPress, que auxilia na criação de sites, né, tem o Ads, o RD Station, que é uma ferramenta, tem uma versão gratuita para quem atua aí na área de marketing e também com CRM. Bom, e tem várias outras, mas é importante que a gente utilizar essa tecnologia sempre ao nosso favor, para a gente ter informação de qualidade, gastando realmente pouco. Bom, o ciclo de feedback. Toda essa metodologia, né, do Lean, ela leva em consideração esse ciclo, tá? Que é construir, aprender, construir, medir e aprender, tá? E ele é um ciclo totalmente fundamental para a startup. Eu acho que já deu para perceber bastante, que eu estou reforçando bastante isso, né? Falando bastante isso, que a gente precisa testar, a gente tem que aprender e construir de novo, até a gente chegar a acertar, né, no produto que realmente o mercado necessita. Então, a ideia com esse ciclo é que a gente possa sempre testar, ter o feedback de clientes reais, né? Quem realmente vai comprar o nosso produto. Então, a partir do momento que uma startup ela tem uma noção clara desse processo, ou que ela já está envolvida nesse ciclo, né? Então, o próximo passo para ela é realmente descobrir como acelerar isso, né? Como aprender mais rápido e sempre ter feedbacks com maior qualidade. Eu trouxe aqui alguns princípios também, tá, da Lean Startup, que estão muito conectados, estão totalmente conectados a esses 3 pilares. Na verdade, são ações, iniciativas, né, que algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente consiga, né, atingir o nosso objetivo de forma mais rápida, tá? Então, a primeira delas é o mínimo produto viável. Esse termo, ele está em circulação, a gente já tem ouvido falar ele desde os anos 2000, tá? Mas ele se refere àquela versão do produto que permite o cliente dar uma volta completa no ciclo, no processo, né, de construir, medir e aprender com o mínimo de esforço e no menor tempo de desenvolvimento, tá? Porque ao contrário do desenvolvimento tradicional, onde geralmente a gente tem um longo período para poder desenvolver, às vezes é muito tempo de incubação, é muito tempo de planejamento, é muito tempo de execução, até que a gente consiga, né, lançar isso, até que a gente consiga lançar isso, a gente já gastou muito recurso e muito esforço. Então, a gente acaba tendo aí, às vezes, um esforço que ele não vai contribuir para a aprendizagem, né, para o nosso aprendizado. E todo o esforço que não contribua para o nosso aprendizado, ele precisa ser descartado, tá? E de forma que a gente consiga sempre aprender aí o mais rápido possível. Eu trouxe uma imagem que é bastante clássica, tá? Que a gente pode observar e ver a diferença do que é um produto mínimo viável, né? Com entregas que permitem já o seu cliente ter uma noção do todo, do que com entregas parciais que não vão trazer nenhum valor para ele. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que tem o que o cliente quer é um meio de locomoção, né? Então, na parte de cima da imagem, se eu entregar as partes que não vão fazer ele atingir esse objetivo, eu não vou conseguir ter um resultado satisfatório, eu não vou conseguir ter um aprendizado, né, com isso.
Já na segunda imagem, na parte de baixo, a gente tendo essa visão do MVP, então eu vou conseguir entregar algo para ele, não é algo talvez que ele sonhasse naquele momento, mas ele queria se locomover, ele está conseguindo se locomover, ele está precisando ter um esforço físico para poder fazer isso, não está se locomovendo, talvez com a velocidade que ele esperava, nem com conforto, mas ele está conseguindo fazer isso. Na segunda imagem, a gente já traz um esforço um pouco menor para ele físico, né, um pouquinho mais de estabilidade para ele no produto. No terceiro, a gente já traz um pouquinho mais de conforto, ele ainda tem um esforço físico para isso, mas ele se movimenta com mais velocidade. No terceiro, ele já se movimenta com mais velocidade, ele tem mais um conforto, e ele não precisa nenhum esforço físico. E já no último, a gente traz algo, né, muito bem elaborado, que traz todo um conforto para ele, que traz uma capacidade de locomoção muito melhor que os anteriores, tá? E isso foi possível porque a gente testou e foi entendendo e aprendendo, né, o que realmente era necessário para o nosso cliente. É importante a gente ter em mente que o MVP, ele é apenas o passo inicial de uma jornada, tá? De aprendizagem, ele não é a etapa final. Então, essa imagem, ela fica bem clara, né, quando a gente está falando sobre isso, que a gente é realmente uma etapa de aprendizagem, à medida do tempo que a gente vai passando, que a gente vai tendo essas interações, o feedback do cliente, a gente consegue construir algo realmente de mais valor. E a principal lição que a gente tem como MVP é que qualquer trabalho adicional, além do que é realmente necessário para que a gente tenha um aprendizado que a gente consiga validar, ele é considerado como desperdício, tá? Não importa a relevância que ele possa ter, é um desperdício. Bom, um outro princípio, deploy contínuo. Eu acho que a gente está muito acostumado a ver, principalmente nos nossos apps, né, nos smartphones, a quantidade de atualizações que eles têm, né? Isso é realizado de forma muito contínua. Mas não necessariamente corresponde a uma entrega de valor do cliente, né? A ideia aqui é a gente reduzir os ciclos de desenvolvimento, tá? Então, é a gente disponibilizar algo rápido para o cliente, para a gente ter uma resposta rápida por parte dele, tá? E sempre se concentrar em entregar uma pequena parte do todo, né, de forma mais rápida. Então, é não pensar em entregas muito longas, com muitas funcionalidades, porque isso vai demorar para você, consequentemente, vai demorar o tempo de entrega, né, e o tempo para você também aprender, para você medir isso. Então, e acompanhar, depois que tem essa liberação, acompanhar como essas mudanças, elas estão sendo utilizadas, como elas estão sendo, né, aceitas pelos clientes, faz a gente ter uma visão que pode impactar diretamente no nosso negócio. Então, é importante que a gente reduza esse ciclo de desenvolvimento, que a gente entregue rápido, para que a gente possa aprender rápido e, enfim, e abordar uma nova estratégia. Um outro princípio bem bacana, uma técnica, né, que a gente pode utilizar aí, é o teste chamado de teste AB, que é a gente realizar testes com versões diferentes do produto ao mesmo tempo, tá? Então, esses testes AB, ele consiste em uma análise comparativa que tem o objetivo de testar versões diferentes de um produto para os clientes ao mesmo tempo. Normalmente, se é utilizado duas versões, tá, desse produto, e aí é por isso até que vem o nome, teste A e teste B, para identificar essas versões, tá, mas podem ser também, a gente pode disponibilizar outras versões, né, mas claro, isso também vai requerer um pouco mais de esforço para acompanhar essa validação.
mas é algo que dá realmente para ajudar, para ter uma percepção. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver que é o mesmo produto, mas aparentemente com uma versão de layout diferente, né? E pode ter que tenham também algumas funcionalidades aí distintas. Então, um exemplo, né, prático dessa aplicação é a gente pensar em um aplicativo de e-commerce, né, onde a gente tenha entregue um design diferente e com alguns outros recursos, e a gente entrega essa versão para 50% dos nossos clientes e deixa os 50% com a versão anterior, tá? Com a versão antiga. E aí, a partir disso, a gente consegue monitorar os números de vendas, tá? Para esses dois grupos de cliente, né? E observar também as mudanças aí de comportamento entre elas, né? E as interações que o cliente tem com elas. Então, aí a gente consegue realmente analisar qual que é o impacto dessa nova versão. Segundo o Eric, ele fala que embora pareça um pouco difícil, porque, como eu disse, a gente precisa ter um pouco mais a gente precisa ter um esforço maior para fazer esse acompanhamento, né, e assistir bem isso, por mais que esse teste ele pareça um pouco difícil, e ele também requer que a gente tem algumas métricas extras, né, para a gente ter essa boa avaliação. Mas isso futuramente, a longo prazo, ele elimina muito tempo. Ele elimina tudo aquilo que não tem impacto para o cliente. Então, a longo prazo, eu consigo ter um resultado melhor. Por mais que eu tenha um pouco mais de esforço, eu consigo no futuro ter um resultado melhor. Bom, meça rápido. Medir, a gente sabe que é uma ação que é totalmente fundamental, né? Para que a gente consiga saber aí com mais assertividade como que está o desempenho do nosso negócio, né? Do nosso produto. E como que isso está alinhado à estratégia do nosso produto, tá? Só que tem algumas métricas que elas podem acabar dando uma falsa ilusão de que o nosso negócio ela tá indo bem, de que ele está indo bem, de que ele está indo para frente, que é o que a gente chama de métricas de vaidade. Então, por exemplo, né, como trouxe exemplo aqui, o número de acessos no site, o número de curtidas nas páginas das redes sociais, né, o número de downloads, isso não vai te trazer, não são indicadores que vão te ajudar a tomar decisões de fato, né, sobre o curso, como está indo o seu produto, né, como ele está sendo aceito pelo mercado. Então, e a gente tem as outras métricas, que são as métricas que realmente vão ajudar a gente a tomar uma decisão, né, que são alguns indicadores aí que a gente consegue realmente avaliar as perspectivas de uso do produto, que é como, por exemplo, o custo de aquisição por cliente, o tempo de uso do produto, que a gente chama de LTV, um indicador chamado LTV, ou até mesmo quantas vezes esse cliente acabou voltando a usar o produto. Essas são algumas métricas que a gente consegue medir o retorno do investimento, né, o ROI, e até mesmo acabar mudando a direção da nossa estratégia, se esse for, direção estratégica para poder crescer o negócio, né, se esse for o melhor caminho. Bom, pivotar. Mude o produto se ele não for aceito pelo mercado. Então, a partir de aprendizados que a gente adquiriu lá com um ciclo, né, de feedback, então, construir, medir e aprender, precisa a gente identificar se a gente teve realmente algum progresso, né, um progresso suficiente para a gente acreditar que a hipótese, né, e que a estratégia que a gente definiu é realmente a correta.
ou se a gente tem que fazer uma grande mudança, né? Que aí essa grande mudança é o pivotar, né? Que é mudar o conceito original do produto, do serviço, né? Para realmente ter um resultado satisfatório. Então, é uma ação para realizar uma correção que seja de forma estruturada, né, que a gente consiga, para a gente poder conseguir testar uma nova hipótese, né, que seja fundamental com relação ao produto ou serviço e a estratégia que a gente tem adotado. Então, ao longo do ciclo, né, de construir, medir, aprender, a gente consegue identificar alguns sinais que podem revelar a necessidade de pivotar nesse produto, como, por exemplo, a ineficiência dos nossos experimentos. Então, se a gente não consegue ter um bom resultado com os testes, com as validações, com os experimentos que a gente fez, talvez esse aí seja um ponto, né, uma luz que se acenda aí, para a gente pensar nessa possibilidade de alterar aí o curso que a gente tenha definido, tá? Só que essa decisão de pivotar, ela é humana, não tem nenhuma ferramenta, claro, a gente tem dados, né, as ferramentas nos proporcionam dados, e a gente, a partir disso, podem nos ajudar nessa decisão, mas ela é puramente humana, e ela é realizada, né, com base na intuição aí das pessoas que são responsáveis por tomar as decisões dentro da organização. Realmente é uma decisão muito difícil, mas tem algumas ações, algumas iniciativas que a gente pode tomar para que ela ocorra de uma forma mais estruturada, tá? Que é, por exemplo, a gente ter algumas reuniões com uma certa frequência, que é realmente para falar sobre isso, né, para falar abertamente com isso. E aí é importante envolver time de desenvolvimento, todas as lideranças, né, a área comercial, porque se o pivô, por mais que ele seja difícil, se ele for realizado de forma correta, né, ele acaba sendo um sucesso aí para o desenvolvimento, né, de um negócio sustentável e de um negócio muito bem sucedido. Bom, ferramenta bônus. A gente comentei um pouquinho lá atrás sobre o Canvas, né, que o Canvas é um modelo para você definir o seu modelo de negócio, né, de uma forma mais visual. Também a gente tem também o Lean Canvas, tá? Que realmente, ele tem essa mesma função, só que tem uma perspectiva mais é realmente uma perspectiva voltada para startups. Só que nós, do Conexa, acabamos criando um Conexa Canvas, né? A partir da nossa realidade, né, quanto hub, e da necessidade de a gente avaliar novos negócios, a gente acabou criando a nossa versão, né, com informações que realmente a gente precisaria num primeiro momento para entender melhor o negócio. Bom, esse aqui é o nosso Conexa Canvas, tá? Não vou me aprofundar nele, eu vou deixar depois aqui no chat para quem quiser utilizá-lo, enfim, também estou aberta, podem me abordar a qualquer momento para a gente falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas então, o que a gente tem de informação nele? A primeira coisa que a gente vai fazer é listar os problemas, né? A gente entender quais são os problemas. Então, listar os problemas principais, depois eu vou identificar qual que é o meu público-alvo, né? Quem sofre com aquela dor. Depois eu vou pensar quais são as soluções que eu posso, que podem solucionar aquele problema. Então, depois disso, eu vou definir qual que é a oferta de valor, né? O que tem um diferencial do meu cliente? O que vai fazer o meu cliente realmente comprar o meu produto, né? O que ele traz de diferente? Depois, o que eu vou precisar de recurso para construir essa solução? Qual que é a forma de venda? Como que eu vou captar essa receita, né?
qual que vai ser o meu modelo de negócio para captação de receitas, qual que é o meu potencial de mercado, aqui é de forma, às vezes, muito embrionária ainda, a gente sabe que a gente vai entendendo isso, né, à medida que a gente que a gente faz o ciclo, né, de aprendizado. Então, a gente acaba tendo muitas visões, muitas versões desse canvas, né, até a gente chegar realmente no modelo que seja o mais adequado. A gente tem uma visão de futuro, como eu enxergo a minha startup daqui a um certo tempo, onde eu quero chegar, né, qual que é o meu objetivo, e aí alguns alertas que seriam alguns riscos, enfim, qualquer coisa que seja realmente relevante, né, a gente tem um concorrente, a gente tem um time com o mercado, né, a gente não pode perder um time com o mercado, é aqui onde a gente coloca todas essas informações para a gente ter uma visão, né, geral do negócio. Bom, tudo gira em torno de interações com o cliente, testes para validar hipóteses e melhorias ao longo do processo. Tudo isso antes de lançar definitivamente seu produto. Então, aqui, essa frase, ela define bem, né, toda essa abordagem do Lean Canvas, né, tudo que a gente falou, eu reforcei bastante aqui, a gente falando sobre a necessidade de a gente ter contato com o cliente, entender o que ele quer, a gente poder testar isso, né, validar com ele, para só depois a gente realmente construir e levar algo para o mercado, né? Então, a gente fazer todo esse ciclo, toda essa definição, para só depois a gente levar isso para o mercado. E uma frase que tem a ver bastante, né, com tudo isso que a gente está falando, que faz muito sentido, que é inclusive do criador do Lean Canvas, que é o Ash Maurya, que a vida é muito curta para a gente criar, né, produtos, serviços que ninguém quer. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, eu espero aí ter conseguido contribuir um pouquinho, né, com vocês, passado um pouquinho aí desse conteúdo. A Lídia vai falar um pouquinho e a gente volta para as perguntas. Sim, na verdade a gente pode até ir direto para as perguntas. Olha a coincidência, a gente tem duas perguntas de duas Júlias aqui, ó. A primeira, Liz, o que você destacaria como mais importante no método Lean para a criação de um novo negócio? O que você destacaria como mais importante no método Lean para a criação de novo negócio? Bom, o mais importante, o que a gente quer é lançar um produto para o mercado, né? Então, isso é o que é o mais importante, mas a gente precisa de toda aquela caminhada, né? Então, é a gente lançar um MVP para saber se aquilo vai ser totalmente aceito pelo meu mercado, né? Então, é importante que a gente tenha essas interações, que a gente faça esses ajustes para a gente conseguir observar a reação do público, né, a reação do mercado com o meu mínimo produto viável, né? E só assim, então, eu entender por onde eu estou indo, né? Se eu tenho capacidade para escalar mais esse produto, né? E alcançar aí novos horizontes, enfim, e crescer quanto empresa. E a outra pergunta é como ter uma estrutura de custos enxuta. Como ter uma estrutura de custos enxuta? Bom, a primeira coisa, elimine tudo que não é essencial, tá? Então, elimine todos os seus recursos que não são essenciais para o seu negócio. No contexto atual, que a gente está hoje da pandemia, né, a gente está mudando muitas perspectivas aí do nosso novo normal, né? Muitas empresas tiveram que se adaptar a um novo modelo de trabalho, principalmente, né, com o home office, que a gente sabe que aqui no Centro-Oeste não era uma prática que era bastante utilizada, mostrou para a gente também que a gente pode atuar com mobilidade, né? Então, a gente não precisa ter exatamente um espaço, alugar um espaço para iniciar, para ter a minha startup,
E dessa forma, a gente consegue diminuir os custos com infraestrutura, né? Com infraestrutura, com equipamentos, a gente consegue hoje interagir cada vez mais com clientes por videoconferência, e assim também acaba diminuindo, né, o tempo que eu tenho o tempo que eu tenho de deslocamento, né, o recurso que eu teria ali para deslocamento, quando a gente está falando aí de investimento. Então, e um outro ponto que eu acho que tem bastante relevância é o uso de lugares, né, compartilhados, que a gente fala de coworking, né. Então, a gente pode, dependendo do tamanho da sua estrutura, a gente pode ter pessoas centrais, né, pessoas focais que estejam nesse ambiente. Então, e ali também poder conectar, poder com outras pessoas, poder adquirir novos conhecimentos, trocar experiências, né? A gente sabe que o coworking, ele realmente utiliza para isso, ele nos auxilia nisso. Então, eu acho que é isso, mas o objetivo é sempre eliminar tudo que não é essencial de recurso. Olha, a gente tem 4 minutinhos, vamos dizer assim. Tem uma pergunta do nosso CTO do Hub, ó, do Renato. Ó, como saber se o MVP está do tamanho correto? Quais as variáveis deve usar para chegar do tamanho correto? Bom, eu acho que eu entendi, se o que eu entendi sobre o tamanho correto, tá? Na verdade, eu não enxergo isso como um tamanho, tá? A gente tem que entender se o que eu estou entregando é o que tem realmente o valor para o meu cliente. Então, o tamanho correto do meu produto é aquilo que agrega valor para ele, né? Que não vai ser subutilizado, que ele vai estar sempre que ele vai estar sempre utilizando, né? E quando a gente fala, e qual foi outra? Você falou sobre testar se meu produto é aderente aos meus clientes e se ele atende uma dor do meu cliente. Nesse sentido, como eu posso engajar meus clientes para me ajudarem nessa validação? Bacana. Bom, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Quando a gente fala realmente de engajamento, né, nesse ponto, pode realmente ser, a gente pode ter que ter uma resistência ali, né, de pessoas para poder testarem, mesmo que elas sejam um ponto focal daquilo, devido a tempo, devido a outras agendas, né, de realmente se conectarem conosco. Então, é sempre importante a gente dar algo em troca. Ou seja, pode ser em forma de uso, licença gratuita até um certo período, né? Enfim, de alguma forma, a gente ter uma troca com esse cliente, para poder engajar ele, para que ele consiga perceber que aquilo que a gente está se propondo, né, a entregar é realmente algo de valor para ele. Então, na vivência que a gente tem, geralmente a gente faz isso. Se você, a gente tendo essa ligação, essa conexão com os nossos clientes, a gente acaba aí dando um certo tempo para ele, né, de uso gratuito da ferramenta, a gente divulga depoimentos dele em sites. São algumas formas aí que a gente pode pensar de retribuir, né, isso que ele, esse trabalho em conjunto, né, que ele está fazendo com a gente. Tempinho para mais uma pergunta. Ainda sobre testar o modelo. Com quantos clientes devo testar e em quais fases do projeto? O Renato tá que tá, hein, Renato? Renato. Não, beleza. Bom, quando a gente fala, principalmente a gente fala de design thinking, que tem algumas técnicas, tá, para isso, o ideal isso vai depender muito do contexto, tá? Isso vai depender muito da realidade do seu negócio. Mas geralmente, se a gente fizer mais ou menos com a média de 5 a 7 clientes, a gente já consegue ter uma percepção, mas eu falo assim, a gente que realmente utiliza, tá? São realmente o seu público-alvo. A gente já consegue
ter essa percepção, né, ter um bom resultado dessa análise. E em quais fases do projeto? A gente sempre faz isso no início, antes de a gente realmente definir, né, qual que é a solução. Então, o que a gente chama hoje, dentro da Conexa, tá, quando a gente fala de projetos, seria uma fase de iniciação ali, né, que é a fase de entendimento do meu produto e de definição da minha solução. Então, é sempre no início. Para a gente testar esse modelo. É claro que depois, quando a gente for para a construção, a gente tiver construído, aí é um outro ciclo, onde a gente vai testar aquilo que a gente construiu com um público maior, né? A gente, às vezes, chama isso de lançamento interno, que é para um grupo mais restrito de clientes, onde a gente vai validar novamente, né, se aquilo que foi construído, que a gente realmente desenvolveu, é realmente o que vai atender. Então, uma coisa a gente testar lá inicialmente com protótipos, né, que essa validação é feita com protótipos, e essa validação mais no fim, depois que a gente já tem um entregável aí funcional. Perfeito, você tirou de letra, Lisandra. Renato ajudando aí O Renato, obrigada, Renato, muito obrigada. Na composição de apresentações de live, ó, muito bom. Show demais. Bom, pessoal, a gente espera vê-los novamente nas próximas lives. E para quem não conseguiu acompanhar o começo, a gente vai estar disponibilizando o material completo no nosso canal no YouTube, Hub Conexa. Vou até compartilhar o link agora pelo chat com vocês. Vocês podem nos acompanhar e se inscreverem para a gente sempre posta as lives lá, tá? E reforçando, não deixem de fazer parte e acompanhar a Conexa Community, que também deixei o link bem acima, para que vocês possam ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos, da nossa jornada e, enfim, de todo o processo que a gente vem compartilhando ao longo da jornada que o Conexa está fazendo no agronegócio e na tecnologia, tá? Grande abraço, a gente fica à disposição, esperamos, como eu disse, vê-los nos próximos eventos. Isso, pessoal, reforço o que a Lidy disse, né, agradeço aí a participação de todos e realmente espero aí ter contribuído um pouquinho, tá, com o conhecimento e aprendizado de vocês. Eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, tá, por e-mail, é fácil também de me achar nas redes sociais, principalmente do Conexa, do LinkedIn. Bom, é isso, uma boa noite a todos e espero poder ter contato com vocês novamente em breve. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau, um abraço, gente.